A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, e versículo de número 37 e 38, que vai nos dizer assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra você crê que para o nosso Deus não existe nada impossível. As promessas que Deus ele te fez se cumprirão. Muitas vezes nós olhamos para a profundidade das promessas de Deus, para a grandeza, e nós pensamos: como é que isso vai se cumprir? Como é que isso vai acontecer? Porque isso é impossível. Quando olhamos para a história de Maria, nós vemos isso de maneira muito clara, porque a Bíblia nos deixa claro que Maria, ela estava recebendo de Deus uma palavra essa que, humanamente falando, era impossível. Pois o nosso Deus enviou o anjo Gabriel para dizer para ela que ela ficaria grávida do Espírito Santo, irmãos. Que mesmo ela sendo virgem, ela daria luz a um filho. E esse filho era filho de Deus, irmãos. O Espírito Santo iria envolver aquela mulher. Então, humanamente falando, aquilo era impossível. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que receberam promessas de Deus, como Maria recebeu, de impossibilidades. Você olha e diz: não tem como. E Deus está dizendo: como eu fui fiel para cumprir a minha palavra na história de Maria e fiz algo impossível, inédito, sobrenatural, que só aconteceu com ela e mais ninguém. Eu fiz acontecer assim, eu vou fazer acontecer na sua vida também. Cada promessa, cada sonho, cada projeto. Nada de pensar que Deus errou o endereço quando Ele te escolheu. Nada de achar que Deus não vai conseguir cumprir o que Ele te falou. Irmão, se Deus falou que Ele vai fazer algo, não existe nada impossível para Deus. E nós precisamos guardar isso na tábua do nosso coração e na nossa mente. E lembrarmos todos os dias: Deus fez uma promessa grandiosa, mas Deus é maior do que a promessa, irmãos. O Deus da promessa é maior do que a promessa que Ele nos fez. Então, se Ele é maior, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Declare comigo: meu Deus é maior do que a promessa que Ele me fez. O meu Deus é maior do que a promessa que Ele me fez. Porque tem muita gente que está, irmãos, agindo como se a promessa fosse maior do que Deus. Como se o Deus da promessa não pudesse cumprir a sua palavra. Como se o Deus da promessa não pudesse fazer acontecer o impossível. Só que o Deus da promessa, Ele tem todo o poder, e por intermédio dessa palavra Ele diz para você: para mim não existe nada impossível. O anjo Gabriel, ele deixa a palavra bem clara aqui para Maria. E ele diz para ela que não existe nada impossível para Deus. Deus é o Deus que trabalha. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que restaura. Eu vim aqui lhe dizer que não existe nada impossível para Deus. Lucas 1:37, irmãos, é muito conhecido. Mas é bom ser também muito lembrado. Porque tem dias que a gente precisa ficar lembrando disso. Que para Deus não existe nada impossível. Que para Deus não existe nada impossível. Quando o medo tenta nos cegar, quando a incredulidade, quando a incerteza, quando a falta de fé tenta nos desmotivar, nós precisamos focar. Focar em quem? Focar no Senhor. Focar naquele que nos chamou. Porque Ele é grande, Ele é fiel e Ele cumpre os seus propósitos. Então, se Deus falou que faria algo na sua vida e hoje você olha e diz: é impossível, saiba que isso é a especialidade de Deus. Saiba que a certeza e a convicção que você carrega de que algo foi Deus na sua vida, sabe qual é? É quando algo é impossível. Quando você olha para algo possível, isso aí não foi Deus que Ele prometeu, porque o possível nós fazemos. Mas quando você olha para algo impossível, ó, irmã, é impossível esse marido ser salvo. Pois é, isso é uma promessa de Deus para você, porque é impossível. Deus já lhe falou que Ele vai salvar, então por que é que você se inquieta, fica pensando como é que vai ser? Fica achando que não tem possibilidade. Você está precisando lembrar de Lucas 1:37.
Que para Deus não existe nada impossível, irmã. É impossível a minha realidade financeira mudar. Mas Deus disse que vai mudar. Então, minha irmã, para Deus não existe nada impossível. Ele vai fazer o milagre acontecer. Agora, o que nós precisamos fazer, irmãos, é confiarmos na palavra. É confiarmos que aquele que nos fez a promessa, ele é fiel para fazer a mesma acontecer. Ele é fiel para fazer a mesma se cumprir. O nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não mente. Ele é fiel. E ele cumpre a sua boa palavra na nossa vida. Não existe nada impossível para Deus em suas promessas. Em tudo aquilo que ele fala. Se você tem uma promessa de Deus hoje, você olha e diz: isso aqui é impossível, agradeça. Agradeça porque Deus vai trabalhar nesse impossível. Essa mesma Maria que recebeu uma palavra que ela iria gerar e ela daria luz a um filho, irmãos. E que este filho seria chamado Filho de Deus. Ela concebeu e deu à luz a um filho, como o anjo Gabriel havia dito. Como Deus havia determinado para a vida dela. Então, acredite que tudo que Deus determinou para a sua vida vai acontecer como Deus disse. Ai, irmã, mas é impossível. Deus disse para você hoje, independente das impossibilidades. Eu vim aqui, minha filha, te lembrar. Eu vim aqui, meu filho, te lembrar que eu sou Deus do impossível. Que eu sou Deus que trabalho aonde os homens não podem trabalhar. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer para que o meu nome seja glorificado na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu ministério, na sua saúde, nas suas finanças. O nome do Senhor, Deus, será glorificado na sua vida. Como ele disse que seria. Você vai ter testemunho para contar. Você vai poder dizer: Deus fez coisas grandes pela minha história. Um dia eu achei que isso aqui era impossível. Um dia eu olhei para isso aqui e até mesmo ri, porque tem pessoas que riem de algumas promessas, como Sara, como Abrão fizeram. Porque às vezes, irmãos, é tão doida a promessa que Deus nos faz humanamente falando. É uma loucura tão grande. A gente olha e diz: meu Deus do céu, isso aqui foge da minha realidade. Eu vim aqui lhe dizer que pode fugir da sua realidade, mas não foge da realidade de Deus. Se Deus lhe fez uma promessa, ele é grande. Se Deus lhe fez uma promessa, ele é fiel. Se Deus lhe fez uma promessa, ele é poderoso. Se Deus lhe fez uma promessa, ele vai cumprir com riqueza de detalhes. Não saia da posição. Não desista da promessa de Deus por ela ser impossível. Não desista da promessa recando, decai, rabacando, rasto, candaraia de Deus. Porque hoje você olha para o seu cenário e não vê a possibilidade. Porque hoje você olha para esse filho e não consegue enxergar o que Deus disse. Porque você hoje olha para o seu casamento e não consegue ver o que Deus falou que vai acontecer. Você hoje olha para a sua própria vida, para o seu próprio cenário, para as suas frustrações. E você não consegue enxergar o que Deus falou. Mas eu quero te dizer uma coisa: se apegue à palavra de Deus, pois ele é fiel. Se apegue à palavra de Deus, pois ele é grande e ele vai surpreender o seu coração. Declare comigo: eu creio que o meu Deus é grande e ele vai surpreender sim o meu coração. Eu creio que o meu Deus é grande e ele vai surpreender sim o meu coração. Só continue na posição crendo. Foi isso que Maria fez. Maria poderia ter desacreditado. Maria poderia ter rido. Maria poderia ter olhado e ter dito: não, o Senhor errou o endereço. Isso aqui não tem possibilidade de acontecer na minha vida, não. Mas Maria acreditou piamente, era uma mulher de muita fé. O que eu peço ao Senhor neste exato momento é que ele nos acrescente fé. Como Maria tinha muita fé. Maria era uma mulher abençoada, era uma mulher agraciada. Por quê? Porque ela tinha fé, irmãos. Ela era obediente. Que possamos pedir ao Senhor diariamente que ele nos acrescente fé. Porque não podemos ser hipócritas. Nem sempre é fácil acreditarmos no que Deus ele fala, irmãos, que vai fazer na nossa vida, porque o cenário grita que é tudo o contrário. As circunstâncias gritam. O inimigo tenta colocar na nossa mente que não vai acontecer. E não é fácil permanecermos acreditando. Mas se nós tivermos fé, nós focamos. Eu não ando por vista, eu ando por fé. A Bíblia nos diz, irmãos, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. E Deus está dizendo hoje para você: é tempo de andar por fé, filha minha.
É tempo de andar por fé, filho meu. Eu não liberei palavras na sua vida. Eu não disse a você que eu vou salvar, que eu vou curar, que eu vou restaurar, que eu vou abrir portas. Eu não disse a você que eu vou trabalhar ao seu favor. Então se apegue à minha palavra. Por intermédio dessa palavra eu vim te dizer, tire seus olhos do cenário. O cenário de Maria era totalmente contrário, irmãos. Mas Maria, ela focou na palavra. E muitas vezes o que nos falta para termos mais fé é focarmos na palavra. Se você ficar olhando para o cenário, se você ficar olhando para o seu filho agora, para a sua esposa, para o seu esposo, para as suas dívidas, se você ficar olhando para aquilo que você está vivendo, para a sua saúde, você acaba sucumbindo. Você acaba desacreditando porque tudo é contrário. Quando Maria recebe as palavras de Deus, que foram trazidas pelo anjo Gabriel, irmãos, ela focou na palavra. Ela não ficou perdendo tempo com o cenário. Deus está dizendo para você hoje, não fique perdendo tempo com o cenário. Você serve ao Deus do impossível. Você serve ao Deus que trabalha, ele canto, rasturiante, deira rasto, candaraia. Como no piscar de olhos, ele muda a sua vida completamente. Se ele diz que vai te prosperar financeiramente, ele vai te prosperar. Irmão, não sei onde é que vem. Pois é, nem eu, nem a gente não sabe. Mas se Deus falou, ele vai fazer. Ele disse que você vai ter para abençoar, pois tu vai ter. Independente do que o seu cenário esteja dizendo hoje. Deus disse que vai salvar seu marido, mas irmãs, tu não sabe como é que ele tá. Depois que Deus liberou essa palavra, parece que ele piorou. Se Deus disse que vai salvar, Deus vai salvar. Porque, irmãos, Deus, ele não deixa a palavra dele voltar vazia. Sem antes fazer o que apraz a ele. Então, se Deus liberou, ele vai fazer acontecer a palavra. O que nós temos que fazer é continuarmos na posição para vermos a palavra se cumprindo. Porque tem muita gente que sai do foco, tem muita gente que sai da posição e quer ver o impossível acontecendo e não tem possibilidade. O que nós temos que fazer é continuarmos crendo, continuarmos nos posicionando, continuarmos tendo fé. E crendo que o nosso Deus é Deus do impossível e crendo que quando nós depositamos a confiança em Deus, Deus traz resultados extraordinários para a nossa vida. Deus faz o impossível acontecer. Porque esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que trabalha na impossibilidade. E Deus está dizendo para você hoje, eu trabalho na impossibilidade, minha filha. Eu trabalho na impossibilidade, meu filho. Eu estou trabalhando por você. A Bíblia, ela faz questão de enfatizar, irmãos, o quanto o nosso Deus, ele é fiel. E o quanto a fé, ela muda o cenário, ela muda a história, ela muda o rumo, ela muda o percurso da pessoa. Maria era uma mulher de fé e foi escolhida para um grande propósito. Tem pessoas que querem viver um grande propósito, mas não tem fé, não fica buscando ter mais fé. Aí fica oscilando, mas você quer ser portador de um grande propósito. Quer ser realmente uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas infelizmente não pede para que Deus acrescente mais fé. Fica oscilando como a onda do mal, uma hora crê, outra hora não crê. A onda do mal, uma hora tá aqui, outra hora tá cá, né? Pois é, tem gente que é assim. Uma hora tá crendo, outra hora já não crê mais. Uma hora tá aqui com toda a fé, daqui a pouco já tá sem fé. E Deus, ele não te chamou para oscilar. Ele te chamou para ter uma fé convicta. Declare comigo, meu Deus não me chamou para ficar oscilando. Ele me chamou para ter uma fé convicta. O meu Deus não me chamou para ficar oscilando. Ele me chamou para ter uma fé convicta. Maria tinha uma fé convicta, versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Eu estou disponível. Será que você pode dizer, aqui está a serva do Senhor? Aqui está o servo do Senhor. Diga para Deus, eu estou disponível para viver o teu impossível. Eu estou disponível para viver o improvável, porque eu sei que o Senhor é Deus do impossível. Eu sei que para o Senhor não existe nada impossível. Eu sei que para o Senhor não existe nada demasiadamente difícil, porque tu és fiel. E ela disse que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Mesmo que pareça absurda, mesmo que pareça loucura, acredite na palavra de Deus e esteja disponível para vivenciá-la. Esteja disponível para viver o projeto de Deus. Maria deixou bem claro que se cumprisse nela, conforme o que Deus havia dito, conforme a palavra do Senhor. Que você esteja disponível dizendo, Senhor, não sei como, mas o Senhor vai salvar essa pessoa. Senhor, não sei como, mas o Senhor vai restaurar esse casamento.
Senhor, eu não sei como, mas eu vou gerar. Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai organizar minha vida financeira e vai me abençoar. Senhor, eu não sei como, mas essa cura vai chegar. Você não precisa entender tudo. O mal do ser humano, nosso mal, é que nós queremos entender tudo. Só que milagre não se explica. Milagre não tem explicação, irmãos. Milagre é para aqueles que creem, é para aqueles que têm fé. É para aqueles que depositam a confiança no Senhor. E eu vim aqui te dizer que por mais que seja impossível, que Deus te prometeu, acredite que a palavra de Deus vai se cumprir. Acredite que Deus não errou alvo. Acredite que Deus não errou o endereço. Mas Ele cumpre a boa palavra dele na sua vida. Declare comigo, eu creio que o meu Deus não errou o alvo, não errou o endereço. Ele cumpre a boa palavra dele na minha vida. Eu creio que Deus não errou o alvo, não errou o endereço. Ele cumpre a boa palavra dele na minha vida. Maria estava disponível. Quando ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, o anjo se ausenta dela. Maria aceitou o propósito. Aceite, só aceite. Não quero entender como é que Deus vai salvar, não quero entender como é que Deus vai curar, não quero entender como é que Deus vai dar sabedoria, não quero entender como é que Deus vai fazer o milagre acontecer. Só aceite o milagre. Só receba o sonho de Deus. Só receba o projeto de Deus. Só receba a promessa e esteja disponível para vivenciá-la. Esteja disponível para ver os sonhos, os propósitos, o projeto de Deus acontecendo na sua vida. E certamente o nome do Senhor será glorificado na sua história. E certamente o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deus é fiel. E para Ele não existe nada impossível. Deus não errou o endereço quando Ele te escolheu, não. Mas Ele escolheu você para que você possa viver a impossibilidade, te mostrando que o milagre quem faz é Ele. Ele é o Deus do impossível. E para Ele não existe nada impossível em todas as promessas que Ele te fez. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que para o Senhor não existe nada impossível. Que possamos ter a disponibilidade de Maria, compreendendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que trabalha, que o Senhor é o Deus que opera milagres, que faz o impossível acontecer. Foi o Senhor quem fez, Pai. A Virgem concebeu e dá luz a um filho, conforme a tua palavra. Eu não sei qual é a impossibilidade que há na vida do teu filho, que há na vida da tua filha, mas uma coisa, Pai, eu tenho certeza, o Senhor é fiel para fazer o milagre. O Rabaiacanda, o Senhor é fiel para fazer o impossível acontecer. E o teu nome será glorificado na vida dos teus filhos. Tudo será para a honra, Jesus. Tudo será para a glória do teu nome, meu Pai. Na história deles eu creio que o impossível acontecerá em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dados inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Creia que o nosso Deus é Deus do impossível e Ele vai certamente surpreender o seu coração. Deus, Ele não erra alvo. Deus, Ele não erra endereço. Ele é fiel para cumprir a sua boa palavra na nossa história. Eu não sei o que é impossível na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Só esteja disponível, só esteja na posição, pois nós servimos a um Deus que é especialista em fazer o impossível acontecer e dar vitória ao seu povo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.